Aula de ciências hoje do nono ano, nós vamos falar sobre os fenômenos físicos e químicos e as divisões da física. Esse conteúdo está no capítulo 1 da apostila, na página 1. Então, gente, isso é uma introdução, né, que a gente faz da física. A gente começa fazendo uma divisão do que é a física e os seus fenômenos mais, digamos, importantes. Dentro desses fenômenos, a gente pode citar que todos eles estão relacionados a mudanças. Tudo aquilo que sofre algum tipo de mudança, né, a mudança da matéria, vai ser um fenômeno. Então, toda matéria que sofre uma mudança no planeta Terra vai ser considerado um fenômeno. E esse fenômeno, ele é dividido em fenômeno físico e fenômeno químico. Só que o que vai diferenciar um fenômeno físico de um fenômeno químico? A diferença é que o fenômeno físico, ele não vai modificar a estrutura química da matéria. Já o fenômeno químico, ele vai modificar essa estrutura. E que estrutura é essa que eu estou me relacionando? Toda matéria tem uma estrutura química, ou seja, uma estrutura que, se a gente pegar e analisar na tabela periódica, nós vamos conseguir encontrar os seus elementos químicos. Quando a gente altera estes elementos químicos, quando a gente altera esta estrutura que compõe essa determinada matéria, a gente está tendo um fenômeno químico. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, uma caneta e eu quebro essa caneta, eu alterei a estrutura desta caneta? Sim, eu alterei a estrutura física dessa caneta. Então isso é um fenômeno físico. Mas eu alterei a estrutura química dessa caneta? Se eu analisar a estrutura química dessa caneta, mesmo ela quebrada, ela foi alterada? Não. Então, isso não pode ser considerado um fenômeno químico. Isso é um fenômeno físico, ok? Agora, se eu pego essa caneta e boto ela no fogo e derreto, ela é feita de plástico, e derreto esse plástico, eu alterei essa estrutura física? Sim. Mas eu também alterei a estrutura química? Sim. Eu alterei os seus elementos químicos. Então, eu posso dizer que eu tenho um fenômeno químico aqui. Mas, professor, você também tem um fenômeno físico. Concordo. Só que a partir do momento que eu tenho um fenômeno químico, eu vou classificar esse fenômeno como químico, tá? Quando eu não tenho um fenômeno químico, quando ele é apenas físico, aí eu classifico como físico. A mesma coisa se eu pegar e rasgar uma folha de papel. Se eu rasgo uma folha de papel, eu tenho um fenômeno químico ou um fenômeno físico? Eu vou ter um fenômeno físico, porque eu não estou alterando a estrutura química daquela matéria. Mas se eu pego e rasgo, eu estou alterando o que? A estrutura física daquela matéria. Então é um fenômeno físico. Agora, se eu pego e taco fogo naquele papel, aí sim eu estou alterando a estrutura química daquela matéria. Agora, o processo de fabricar o papel. O processo de fabricar o papel, todo mundo sabe que é a partir da madeira. Eu estou tendo um processo químico ou um processo físico? Um processo químico. Eu estou alterando a estrutura química da matéria-prima, que é a madeira. Então é um processo químico. Consegue compreender? Às vezes parece ser tão simples a gente definir o que é um fenômeno químico e um fenômeno físico, mas quando a gente vai dar os exemplos, muitas vezes a gente acaba se confundindo. Então a gente tem que ter muita atenção quando a gente
começa a tentar decifrar o que é fenômeno químico e o que é fenômeno físico. Por exemplo, o processo de digestão. No processo de digestão mecânica, que é a mastigação, é um processo físico, é um fenômeno físico. Eu estou modificando a matéria fisicamente. Agora, quando eu começo a ter as minhas enzimas, as enzimas salivares digerindo o amido, as enzimas digerindo a proteína, aí eu começo a ter um processo de fenômeno químico, porque eu começo a ter uma modificação química daquele alimento, uma modificação química da matéria, compreende? Então a gente tem que ter uma atenção muito grande em tentar decifrar o que é um fenômeno químico e o que é um fenômeno físico, ok? E aí, gente, a gente agora vai falar um pouquinho sobre as divisões da física. Quando começou o estudo da física, muito se falava, muito se chutava aleatoriamente, né? E para não ter mais essa grande confusão, resolveu-se dividir o estudo da física, desculpe, em algumas partes para que a gente consiga compreender melhor. E aí se dividiu a física em física clássica e física moderna. A física clássica é a física que a gente estuda no nosso currículo, é a física do nosso dia a dia. E a física moderna é uma física mais complexa, é uma física mais nova, o nome já diz moderna, é uma física que está além do nosso conhecimento, é uma física mais complexa da gente conseguir compreender. Vamos primeiro falar da física clássica. A física clássica ela é subdividida, tá? Em algumas outras partes. E é muito importante a gente compreender que a física clássica ela está relacionada diretamente ao nosso dia a dia. Às vezes o aluno fica se perguntando, fica falando, mas a física é muito difícil. Quando a gente tenta trazer a física para o nosso dia a dia, fica mais fácil da gente compreender. Porque tudo que a gente faz envolve física. Por exemplo, a física clássica ela se divide em mecânica, termologia, ondulatória, óptica e eletromagnética. Por exemplo, a física mecânica é a física que vai estudar o movimento dos corpos. Quando eu digo corpos, não é o corpo humano, são todos os corpos. Então, o nosso movimento é física. Está envolvendo a mecânica, que é o estudo dos movimentos, tá? Quando eu movimento uma caneta, é o estudo da mecânica, é o estudo de uma divisão da física. Então, o estudo da mecânica é o estudo do movimento dos corpos. Já o estudo da termologia é o estudo que está relacionado aos fenômenos que vão envolver o calor. Ou seja, que calor é esse? A temperatura liberada pelos corpos. A ondulatória ela está relacionada às ondas que vão se propagar. O que eu quero dizer com isso? Ao som. A gente sabe que o som ele se propaga através de ondas. Então é a física que vai estudar as ondas sonoras. A óptica é a física que vai estudar os fenômenos luminosos. E por último, a eletromagnética é a física que vai estudar os fenômenos elétricos e magnéticos da matéria. E aí a gente tem aquela divisão que eu falei, que é a moderna. A física moderna ela vai estudar a teoria da relatividade e a física quântica. Esses dois termos, teoria da relatividade e mecânica quântica, né, que é a física quântica, eles são tão complexos que até hoje eles não têm, digamos, uma teoria definitiva. Ela é tão moderna, como o nome já diz, que ainda está em análise, ainda está sendo definida para ser divulgada definitivamente, a gente pode dizer assim. Então esse tipo de física moderna, ela não entra no nosso currículo, a gente vai se basear só na física clássica, que vai ser a mecânica, a termologia, a ondulatória, a óptica e a eletromagnética, ok? E aí fica aqui a nossa atividade devolutiva de número 1 relacionada ao capítulo 1.
tá? Eu quero que vocês citem 5 exemplos de fenômenos químicos, 5 exemplos de fenômenos físicos e definam todas as subdivisões da física clássica. São elas a mecânica, termologia, ondulatória, óptica e eletromagnética, ok? Fico aguardando. Muito obrigado, até a próxima.